Olá, tudo bem? Sou Josiele Lima, estou aqui com vocês mais uma vez na nossa Maratona Financeira. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto sobre tipos de investimento. Quais mais combina com você? Antes de falarmos sobre investimento, eu não quero entrar no tópico ainda do qual é o melhor para você. Eu quero falar em algumas coisas que talvez sejam repetitivas, mas que é importante a gente pensar. Antes de você começar a investir, você tem que fazer alguns deveres de casa. Eu acredito que isso acaba enriquecendo demais a escolha do seu investimento. Exemplo, primeiro tentando entender como que tá o seu consumo, como que tá a sua qualidade de consumo. Cara, para onde está indo o seu dinheiro? Isso é muito importante, porque se você não consegue responder essa pergunta, ele não vai conseguir combinar com o investimento que você está fazendo, porque você não está preocupado em como estão os seus gastos. Ali você vai conseguir saber exatamente, talvez até potencializar melhor o seu investimento. Segunda recomendação é a reserva de emergência. Tá, todo mundo fala da tal da reserva de emergência. 95% dos brasileiros não fazem a tal da reserva de emergência. E o que eu vejo? Muitas pessoas investindo e na hora que passa por uma situação de precisar da reserva, vai lá e saca do investimento. Não faz sentido nenhum, porque aquele investimento, como eu sempre falo, os juros é a oitava maravilha do mundo e ele acontece ao longo do tempo, ele não acontece de uma hora para outra. Se você coloca a sua reserva, sua única reserva em um investimento, o que acontece? Você vai precisar daquele dinheiro, você vai sacar o seu investimento e vai perder em impostos, perder na rentabilização, perder talvez que aquele momento não é um momento bom para o saque. Está passando por uma oscilação, está passando por uma crise econômica, está passando por uma crise política, não sei, mas talvez aquele momento não é o melhor momento. Também temos que entender, e se casa muito com isso, os planos do seu futuro. Se você não souber os planos do seu futuro, você também não vai saber dar sentido para o seu investimento. Se você quer investimento somente para rentabilizar, não é um começo correto. A rentabilização traz algumas situações no seu dia a dia, como a primeira, ganância. Então talvez você vai para um investimento porque alguém falou que é muito legal aquilo ali. Nossa, aquele investimento é o do momento, é o que está acontecendo agora. Vai lá que você vai ganhar. A sua ganância chegou ao ponto de você escolher algo que talvez você encontre ali o pior erro que você pode cometer, porque você vai começar a colocar dinheiro num lugar onde alguém indicou e não que você estudou. Eu achei incrível as pessoas, porque assim, quando a pessoa quer comprar um celular, ela vai lá e estuda tudo. Ela consegue saber qual que é o processador do celular, quanto que ele dura de bateria, qual que é a função dele, o que que ele faz, que se ele é o do momento, o que que acontece com aquele celular. A pessoa quer comprar um ar-condicionado, estuda tudo, ela vai atrás dos melhores preços, ela vai atrás do que, se aquele ar-condicionado faz barulho, se aquele ar-condicionado tá com preço bom, se ele é preto, se ele é branco. A pessoa estuda, ela vira especialista do celular, ela vira especialista do ar-condicionado, mas ela não vira especialista do investimento dela. Onde está o dinheiro dela, onde está o trabalho dela, onde está o esforço dela, onde está a profissão dela. Ela não tenta, ela tenta ir por indicações. Quando você não tem planos de futuro, você não sabe o que você quer com esse dinheiro, vai chegar um momento que você não vai dormir à noite, porque teve um problema político e uma frase desse problema político desencadeou uma baixa de valorização no que você tem aplicado. E aí, aquela noite você não dorme, você começa a entrar em pânico. Aconteceu uma crise econômica mundial, o qual outro país brigou contra o país e desvalorizou onde você aplicou seu dinheiro. Você também não vai dormir. Ou, nossa, hoje subiu estourado, todos os investimentos estão em alta. E aí você tá feliz. Você vai viver por momentos paranoicos, onde você vai ficar o dia inteiro olhando, talvez num celular, num computador, onde você pode controlar os seus investimentos, mas você vai vivendo daqueles momentos, angústia. Ser feliz? Estar quase morrendo. Ser feliz? Estar quase morrendo. Com notícias de, eu te avisei, seria assim mesmo. Cuidado, quem mandou você não sair na hora certa? Não adianta. Esses são os principais motivos de talvez as pessoas errarem muito quando faz a escolha do investimento dela. É importante você entender, dê nome e sobrenome para o seu investimento. Se é o seu futuro, se é a sua casa, se é o seu estudo, se é a sua viagem, mas dê nome, porque outra
papel importante e o melhor guia que você tem para investir os seus dinheiros é as suas escolhas. Exatamente, as suas necessidades são os maiores guias para você saber quais são os seus investimentos. Vou dar um exemplo. Você vai casar. Então, você já marcou a data, já mandou os convites, já avisou todo mundo. Você precisa de um investimento para colocar aquele dinheiro que você está guardando para pagar o custo desse casamento, né? O buffet, a decoração, sei lá, o que pode ser. Esse investimento com data, ele não pode ter uma insegurança onde que amanhã talvez caia ou talvez suba. Ele tem que ficar em algum lugar que sustente que você possa honrar o seu pagamento na data que você marcou o seu casamento. Então você tem que colocar em algum lugar onde você seja mais conservador, onde você não alimente riscos e que tenha assim um rendimento menor que seja, mas que seja seguro o seu dinheiro. Vamos falar agora de outro exemplo que talvez você faça uma viagem. Ok, uma viagem, ela pode escolher um investimento onde você tenha riscos, mas com maior rentabilidade. Por quê? O que acontece? Talvez eu ganhe mais naquele prazo onde está investido o meu dinheiro e eu consigo antecipar a minha viagem. Ou talvez eu tenha uma situação de oscilação baixa do meu investimento, onde eu preciso adiar a minha viagem. Então, o plano que você dá, a necessidade que você dá para o seu investimento é o que faz, é o primeiro norte para saber o que você vai fazer com o seu dinheiro. Vamos lá, não acabe aqui, né? Não acaba aqui literalmente. Primeiro de tudo, você tem que se reconhecer como um investidor. Existe perfis de investidor. Como que eu faço isso, Josi? Você abrindo uma conta de investimento, que pode ser dentro do seu banco ou procurando uma corretora que você se sinta melhor, você vai ter a obrigatoriedade de responder um perfil, umas questões para saber qual que é o seu perfil de investimento. Sim, antes de investir seu dinheiro, eles têm uma preocupação de entender para onde direcionar você ou onde você vai ser direcionado. Como assim? Existem 3 perfis. O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. No momento que você vai respondendo essas questões, você vai entendendo o que você quer do seu dinheiro. Vamos falar primeiro do perfil conservador. É aquela pessoa que ela acredita que perder dói demais. Então ela prefere ter uma rentabilidade bem abaixo, porém ela tenha a segurança que o dinheiro dele está bem guardado. Então ela encontra muito isso em renda fixa, que a gente chama. E aí existe N mil rendas fixas, que chega a ser uma poupança, que chega a ser um CDB, um RDB, um LCI, um LCA, Tesouro Direto, e aí a gente vai ter um monte de opções. O que é isso? São opções que você pode ter uma liquidez mais alta, uma situação onde o seu dinheiro está mais conservado, porque ele tem um fundo garantidor se algo estiver errado, e você também tem a segurança de que a qualquer momento o seu dinheiro está lá, intacto e bonitinho, com uma menor rentabilidade. A segurança e a rentabilidade, elas estão um pouco distorcidas. Quanto maior rentabilidade, menor segurança e vice-versa. Quem que é o perfil moderado? É aquele cara que gosta um pouquinho mais de rentabilidade e sabe que se perder alguma coisa, tá tudo bem. Josimar, o que é perder alguma coisa? É assim, vamos dizer que você fez um investimento e em algum momento houve uma oscilação. Vamos de novo, uma crise política, uma crise econômica, uma crise de saúde, enfim, uma crise onde que pode afetar os seus investimentos, a sua escolha de investimento, principalmente na renda variável, em ações, em fundos de investimento, em câmbio, em derivativos, enfim. E aonde você pode alcançar ali uma maior rentabilidade. Essas oscilações vão fazer com que você talvez nesse dia esteja um pouco menor do que o seu ganho. Isso não quer dizer que ao longo do prazo isso não possa mudar. Claro que pode. Eu sempre brinco falando que investimentos é quase aquelas oscilações de batimento cardíaco quando a gente faz exame.
Talvez no dia aquelas oscilações sejam grandes para você, mas ao longo do período ela é simplesmente um gráfico de vai e vem. Não quer dizer que lá no final você não vai ter a sua rentabilidade, vai ter sim. Porém, ela passou por algumas oscilações até lá. O perfil moderado, ele consegue sim entender que algumas situações ele pode perder, mas ao longo do prazo ele vai ganhar. Então, ele gosta daquela rentabilidade e ele se modera em pontos de renda fixa, em pontos de renda variável, em pontos que minha renda não vai variar, em pontos que minha renda vai variar. Existe o perfil agressivo, né? Aqueles que adoram ousar, criar a situação de ter uma rentabilidade muito maior, ao ponto de saber que tem dias que ele pode perder. Ele procura situações onde o dinheiro dele pode oscilar muito para cima ou muito para baixo. Mas ele entende que aquilo ali, ao longo do tempo, também vai trazer rentabilidade para ele. Ele sabe que aquele dinheiro não precisa ser deslocado naquele momento. Então, ele prefere ter essa oscilação grande à procura de grandes rentabilidades. Então, nós temos o perfil conservador, é aquela pessoa que ele não quer flexibilizar a segurança do dinheiro dele, mas ele quer, então, estar apto a ter uma rentabilidade um pouco menor. A gente tem o perfil moderado, aquela pessoa que ela gosta sim de ter uma rentabilidade maior, mas ainda define a vida dela com uma maior segurança no dinheiro que ela aplicou. E aí a gente tem o perfil agressivo, aquele cara que sim, aceita os riscos que o mercado traz, porém ele sabe que em alguns momentos ele vai ter rentabilidade, em outros momentos ele não vai ter. Se cabe nesses moderados e agressivos, levarem eles a ir para uma renda variável. Como eu falei, ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, câmbio, derivativos, vendas de ações e compras de ações no único dia, a gente chama dos investidores day trade. Então a gente cabe encontrar esse perfil agressivo nessas pessoas. Josi, se eu encontro um perfil conservador, eu sempre vou ter que aplicar em renda fixa, eu sempre vou ter que colocar meu dinheiro em rentabilidade menor? Não necessariamente. O que acontece é que você se conhece melhor, você sabe que aquele dinheiro teu, você não quer que ele sofra muitas oscilações. Mas independente disso, criar uma renda variável onde também se adeque ao seu perfil, isso tá certo. Você não precisa estar ali sempre no conservador ou sempre no moderado. Não, você pode fazer essas movimentações. Essas movimentações, elas são muito esclarecidas também pela idade. Vamos dizer que você tem lá seus 25 anos. Com certeza, de 100% do seu investimento, você consegue alocar 60% em renda variável, ou seja, um perfil moderado, um perfil agressivo e 40% sustentando um perfil conservador, vamos dizer assim. Você sabe que você tem muito mais vida, muito mais tempo, muito mais energia para ganhar se alguma coisa acontecer com o seu dinheiro investido. Vamos dizer que você tem 40 anos, você tem que pensar melhor nessa situação. Se você colocar toda a sua renda num perfil agressivo, você vai poder, talvez, na hora que você precisar do seu dinheiro daqui 10 anos, 15 anos, sei lá, ele não está dentro do que você realmente precisava, porque naquele momento oscilou para baixo. Então o que você faz? Você procura um perfil onde você tenha praticamente 60% já numa renda fixa, onde você pode sustentar melhor o seu patrimônio, e 40% numa renda variável. Então a sua idade também define muito o que você quer. O que eu acredito muito, o que eu penso muito, é que além de tudo isso, a melhor opção é você realmente saber o que você quer, independente de onde seu dinheiro está, porque os riscos, eles são gerenciáveis, todos os riscos são gerenciáveis, independente de onde você escolheu estar o seu dinheiro. Eu sempre falo que é um gráfico. Então a gente encontra aqui embaixo do gráfico, porque o gráfico é a sua rentabilidade, quanto maior a procura de rentabilidade são outras opções, é a poupança, é o tesouro direto, é um CDB, são aplicações de renda fixa. Quando você vai subindo ele, você encontra todas as suas outras opções, fundos imobiliários, fundos de mercado, fundos de ações, câmbio. E sabe qual que é o último que a gente tem nesse gráfico? O próprio negócio.
Ele é o investimento onde que é a maior opção de talvez você perder tudo, ou talvez você ganhar muito mais. É a melhor rentabilidade que você pode ter. Criar o seu próprio negócio significa que você está correndo todos os riscos acima, só que com a maior proporção de possibilidade de ganhar muito mais. Esses são os riscos. Mas Josi, será que eu só tenho que investir em renda fixa e em renda variável? O que você está falando? Não necessariamente. Vamos dizer que o seu perfil é daquelas pessoas que gostam de adquirir imóveis. Porque você é especialista nisso, você sabe muito isso, você sabe o empreendimento tal, você sabe onde ele fica, você sabe o endereço dele, você sabe que colocar o seu investimento ali em 3 anos, em 2 anos, em 5 anos, ele vai valorizar muito mais. Você é um especialista nisso, então o seu investimento é isso. Como eu falei, as pessoas, elas estudam muito para comprar um celular, estudam muito para comprar um ar-condicionado, mas não para investir. E você sendo um especialista daquilo ali, qualquer investimento para você é o melhor investimento. Lembra, não existe os riscos que não são gerenciáveis, eles são. Depende de você, do seu aprofundamento, do seu estudo. Isso aqui é uma base, isso aqui são momentos que eu falo para vocês para que vocês possam se aprofundar cada vez mais e encontrar o melhor investimento. Está aí mais um vídeo para vocês da nossa Maratona Financeira. Venha com a gente, vai ser fácil.